Múltiplas inteligências. Múltiplas inteligências na aviação. E hoje o nosso assunto vai ser sobre múltiplas inteligências na aviação, envolvendo a meteorologia, ou seja, múltipla inteligência na aviação, analisando a inteligência naturalística. Tudo bem? Eu sou o professor Calazans do IPK e tenho o maior prazer de estar a bordo com vocês, onde no vídeo inicial nós fizemos uma apresentação do que são as inteligências e nós vamos, a partir de hoje, desse vídeo e outros vídeos, falar das inteligências dentro da atividade aérea, seja você piloto, controlador de tráfego aéreo, qualquer outro profissional. E nós falamos no vídeo inicial sobre o Howard Gardner, um pesquisador de Harvard, que na década de 80, em 1983, ele, inconformado com a psicometria, ou seja, a maneira de se medir a inteligência, ele considerou esse método muito limitado e aí desenvolveu inicialmente 7 tipos de inteligências. E hoje nós vamos falar sobre a inteligência naturalística dentro da atividade aérea. E eu vou dar um exemplo do que aconteceu quando eu estava trabalhando como controlador de tráfego aéreo, como supervisor na torre de controle de Congonhas, e era mais ou menos por volta de meio-dia, 1h, iniciando ali o período da tarde. Eu fui questionado pelo controle, o órgão adjacente, controle de aproximação de São Paulo, no sentido de ajudar a buscar uma aeronave. É uma aeronave de pequeno porte, na verdade é uma aeronave de instrução, onde havia um instrutor, 20 anos, e um aluno. E aquela aeronave havia perdido o controle de aproximação de São Paulo, havia perdido o contato bilateral com essa aeronave, ela estava sumida e nós fizemos uma busca preliminar ali nas comunicações. Aí eu achei estranho, porque eu me lembro até o dia do acidente, foi uma quinta-feira, e São Paulo havia passado por muitos dias, uma grande umidade relativa, né? muito baixa, falta de chuva, e assim foi. E esse assunto foi amplamente divulgado na mídia. São Paulo está muito seco, recomendações médicas, e assim por diante. O que eu quero dizer é o seguinte, foi um fato, né? um fator que sensibilizou, claro, a comunidade aeronáutica, por falta de chuva há muito tempo, e também foi um assunto que pegou toda a comunidade. E naquela semana, na quinta-feira, havia uma previsão de uma chegada de frente fria, que ia chegar em São Paulo, capital, exatamente ali na quinta-feira, era a previsão dos meteorologistas, por volta do meio-dia, 1h. E o que aconteceu? Então, eu comecei a trabalhar naquele dia, cavoque, né, o céu azulzão, nenhuma nuvem, azulzão o céu, no início da manhã. Mas, como o meu serviço ia até o início da tarde, nós fizemos, juntamente com os meteorologistas, a previsão do tempo, estudando METAR e outros boletins meteorológicos, e realmente ficou confirmado que a formação chegaria ali por volta de meio-dia, 1h, como aconteceu. Então, nós tínhamos uma excelente visibilidade, uma formação de nebulosidade, restringiu seriamente a navegação aérea. Interessante que esse voo saiu do interior de São Paulo, fazendo esses dois pilotos, né, piloto instrutor, piloto aluno, decolaram do interior de São Paulo fazendo um voo longo. O voo levaria a manhã toda até chegar ao seu destino. E quando eles decolaram de uma determinada localidade, o céu estava azul, céu de brigadeiro. Só que eles fizeram vários pousos, né, em várias localidades, e no decorrer do dia, da manhã, principalmente, as condições foram se degradando, até que tanto piloto-aluno quanto piloto-instrutor não souberam discernir, não souberam identificar a degradação das condições meteorológicas e foram absorvidos ali por densas nuvens
e perderam toda a visibilidade. Era um voo limitado, voo visual, a aeronave não era equipada com equipamento de voo por instrumentos, nem os pilotos, ou talvez o piloto instrutor. Eu sei que eles colidiram ali na Serra do Mar, aqui do litoral paulista. Então, nós temos aqui um clássico acidente aeronáutico onde a inteligência naturalística ela não foi aplicada. Inteligência naturalística é a inteligência de identificar os fenômenos meteorológicos e também interagir com esses fenômenos. A tripulação aqui tinha que ter essa inteligência bem desenvolvida. Eles não conseguiram, né, discernir. Havia vários boletins, e eu fiz o estudo, estava trabalhando na semana, e os boletins apresentavam várias alterações, dentre elas, alteração de temperatura, umidade do ar e pressão. Só com essas três densidades, só com esses dois, temperatura e pressão, já dá para nós extrapolarmos e preditivamente, mais do que proativamente, preditivamente, analisar o que vai acontecer no futuro próximo. Eu, como piloto, que fui durante muito tempo, e como controlador de tráfego aéreo, nós conseguimos, né, eu tinha essa prática, essa experiência de conjugar as informações presentes, avaliar a evolução e, assim, fazer uma avaliação, uma análise, uma ciência do que ia acontecer no futuro próximo, e aí, como controlador, programar o tráfego juntamente com os outros órgãos de controle. E aí eu faço a seguinte pergunta. Esses pilotos, piloto-aluno e piloto-instrutor, receberam formação suficiente para discernir isso? Eu respondo com a seguinte colocação aqui de Benjamin Bloom. Benjamin Bloom, na década de 50, essa concepção foi reformulada em 2000, é antiga, mas muito atual. Ele fez um estudo muito interessante sobre objetivos educacionais que nós não vamos dissecar. Mas olha só, dissecar todos os objetivos. Mas vamos aqui só brevemente fazer uma análise rápida. Ele, no domínio cognitivo, ele estabeleceu vários subníveis. Quando você estuda uma matéria, você precisa saber qual nível ou níveis você deve estudar essa matéria. Em se tratando de meteorologia aplicada à aviação para pilotos e controladores de tráfego aéreo, nós entendemos que ele deve estudar uma forma profunda, ou seja, ele deve estudar meteorologia de tal modo que ele não possa apenas conhecer, tem que compreender, aplicar, analisar, sintetizar e avaliar. Esses pilotos e muitos outros acidentes que nós comentamos, considerando meteorologia, os pilotos não chegaram nesse nível. E eu faço uma pergunta: o processo de ensino-aprendizagem aplicado à aviação é suficiente para que o aluno, o piloto, o controlador, extrapole o primeiro nível, o nível de conhecimento? Então, as provas, para que você tenha uma ideia, as provas voltadas a pilotos e controladores remontam à década de 50, onde o piloto, às vezes o controlador, ele tem a sua certificação, a sua habilitação baseada, muitas vezes a parte teórica, em provas de múltiplas escolhas, onde avalia apenas o conhecimento. Eu vi até uma prova recentemente fazendo a seguinte pergunta: uma frente fria numa carta aeronáutica é representada pela cor azul, verde, amarela, vermelha, azul? Não vou dizer que esse tipo de avaliação está errado. Contudo, a avaliação para pilotos não pode se limitar ao nível de conhecimento. Poderia apresentar vários boletins meteorológicos, por exemplo, e pedir para que ele avaliasse a progressão. Eu ia falar progressão futura, né? Progressão pode ser futura. A progressão das condições meteorológicas. Então, nesse caso, nós podemos dizer que esse acidente ocorreu por falta de inteligência naturalística. E aí, a minha crítica: vocês acham que
a aula expositiva, que é, na verdade, existem mais de 30 técnicas didáticas. A aviação hoje se limita à aula expositiva. O professor dá uma aula expositiva e o aluno fica passivamente assistindo. Nós teríamos essa aula, uma técnica mais avançada da discussão, do debate, de estudo de caso e muitos outros tipos. 30. A aula expositiva, que predomina na aviação, é insuficiente para que o aluno alcance um nível de aprendizagem mais comum. Isso é um fator muito importante que nós precisamos analisar. Eu conheço muitos controladores e aviadores que não conseguem discernir um metá ou fazendo uma síntese, uma análise de vários boletins meteorológicos para não apenas bitoladamente responder uma pergunta do nível de decoreba, mas sim avaliar, sintetizar, aplicar, compreender. E aí nós temos dois problemas no processo ensino-aprendizagem. O professor não sabe ensinar, como eu digo, basicamente, aula expositiva não é suficiente para que você transmita um conhecimento ao aluno. E a aprendizagem, o aluno passivamente não vai conseguir fazer isso. Ok? E aí vem o maior problema das inteligências que eu falei na aula inicial. Qual é a inteligência? Eu não tenho a menor dúvida que nós precisamos identificar a inteligência. Naturalística é uma delas que cabe muito bem dentro da aviação. E como desenvolvê-las? Aí, para mim, é o ponto principal. Mais importante do que identificar o que é fazer o como, ou seja, como desenvolver. E, para isso, eu entendo que a concepção da neuropsicopedagogia, que nós aplicamos em nossos cursos, é, sim, o suficiente para que nós possamos não apenas identificar o tipo de inteligência, como desenvolver. Não posso agora, nesse rápida abordagem, discorrer sobre a neuropsicopedagogia, mas envolve neurociência, psico, onde trabalha-se com o domínio cognitivo da aprendizagem, e a pedagogia, que são as técnicas adequadas. Então, não adianta eu identificar uma determinada habilidade, capacidade, se eu não aplicar uma técnica adequada. Aula expositiva é uma técnica de ensino didático, uma técnica didática correta, mas insuficiente para desenvolver no aluno piloto, aluno controlador, qualquer outro, uma inteligência no nível de avaliação, de síntese e assim por diante. Precisamos utilizar outros tipos de técnica didática. Quais outros, Calazans? Esse é um assunto para os nossos cursos, onde nós estudamos técnicas de ensino também aplicado a provas e concursos. O assunto é mais legal, hein? Mais interessante. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, entre aqui no grupo do professor Calazans, onde nós temos a descrição de vários links, onde você recebe muitas aulas gratuitamente e também tem acesso aos nossos cursos regulares. Voe alto! Estude com o professor Calazans. Para mim, professor Calazans, foi, sim, um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.